Mulher humilde entrega bebê recém-nascido a um milionário arrogante e diz: "Tome, este é seu filho." O milionário fica paralisado com aquilo, e o que ele faz em seguida vai te surpreender. Caio estava com o celular grudado no ouvido, andando de um lado para o outro na sala, soltando ordens para alguém do outro lado da linha. A voz dele era firme, irritada, como sempre. Uma taça de uísque descansava meio cheia em cima da mesa de centro, e ele nem tinha reparado que já era quase 11 da noite. O apartamento estava em silêncio, só com o som da TV passando um jornal sem ninguém prestando atenção. A porta tocou. Ele olhou para ela com um olhar de quem tá pensando: quem é o maluco que vem aqui essa hora? Mas não parou de falar no telefone. Só quando tocou de novo, e com mais insistência, que ele desligou e foi atender. Quando abriu, deu de cara com uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. Cabelos escuros presos num coque mal feito. A roupa simples, parecia nervosa. No colo, enrolado numa manta azul, estava um bebê pequeno, muito pequeno, dormindo profundamente. A mulher levantou o olhar para ele com um ar desesperado. "Você é o Caio?" perguntou ela com a voz meio trêmula. Ele ficou em silêncio, por alguns segundos, só encarando a cena sem entender nada. A mulher parecia estar segurando o mundo com os 2 braços. "Quem é você?" Ele perguntou ainda na porta sem dar um passo. "Meu nome é Vanessa. Eu sou irmã da Aline." Na hora que ela disse esse nome, o olhar dele mudou. Caio não conseguia esconder quando algo o atingia, e aquele nome tinha força. Ele fechou. O rosto cruzou os braços e disse com frieza: "Que história é essa? O que você tá fazendo aqui com um bebê?" Vanessa respirou fundo, olhou pro bebê por um segundo e voltou o olhar para ele. "Esse bebê é seu. É filho da Aline. E ela me pediu antes de morrer que eu entregasse ele para você. Foi o último pedido dela." Caio não entendeu se tinha ouvido direito. Ele riu de nervoso, balançou a cabeça e soltou um "Não, não, não." Como se tentasse colocar a realidade de volta nos trilhos. Aline. Fazia meses que não ouvia falar dela. Tinha sido um caso rápido, intenso, e do nada ela sumiu. E agora de repente a irmã dela aparecia com um bebê dizendo que era dele. Isso é algum tipo de piada? Ou um golpe? Porque se for, você escolheu a pessoa errada. Eu vou chamar a segurança. Vanessa não recuou. Ela sabia que ele reagiria daquele jeito. Abriu a bolsa e tirou um envelope. Estava amassado, meio sujo, mas tinha o nome dele escrito à mão na frente. Ela estendeu o envelope para ele. "Isso aqui é da Aline. Ela escreveu quando estava no hospital. Ela sabia que ia morrer. Me entregou e disse: leva pro Caio. Ele precisa saber. Ele vai cuidar do nosso filho." Caio pegou o envelope, hesitando. Estava irritado, desconfiado, mas curioso. Abriu e começou a ler. Não dizia muito. A carta era simples, direta, com a caligrafia da Aline. Dizia que descobriu a gravidez pouco depois de eles se afastarem, que tentou entrar em contato, mas desistiu. Dizia que estava doente. E que, quando descobriu que não tinha mais tempo, pensou no filho. E que ele, Caio, era a única pessoa que podia oferecer um futuro decente. Ele dobrou a carta lentamente. Os olhos ainda estavam fixos no papel, mas a mente estava em outro lugar. Vanessa aproveitou o silêncio e deu um passo à frente. "Eu não tenho como criar ele. Eu não tenho nada." Ela me implorou. Disse que confiava em você, que apesar de tudo, você era um homem que podia cuidar bem dele. Caio olhou pro bebê, ainda dormindo, tão pequeno, tão frágil. Uma parte dele queria devolver aquilo tudo. Dizer, sai daqui, fechar a porta, voltar pro mundo controlado dele. Mas tinha alguma coisa ali, uma sensação esquisita, um peso. E você acha que é assim? Chega aqui e joga um bebê no meu colo e espera que eu simplesmente aceite? Eu não tô aqui pra pedir favor, Caio. Eu tô aqui cumprindo um pedido. De morte da minha irmã. Eu só queria fazer isso direito. Agora,
Se você não quiser, eu vou embora. Mas vai ser com a consciência de que deixou seu filho para trás. Antes que ele pudesse responder, ouviu a voz da esposa vindo do corredor. Caio, o que está acontecendo? Renata apareceu com um robe de seda e os olhos semicerrados, com cara de quem acabou de sair do banho. Parou de repente ao ver Vanessa e o bebê. Os olhos dela pularam para o envelope na mão do marido, depois para o bebê, depois de volta para ele. O que significa isso? O silêncio se instalou como se o tempo tivesse parado. Vanessa baixou os olhos. Caio fechou os punhos, sentiu o chão sumir por um segundo. E o bebê, no meio daquela bagunça, soltou um pequeno suspiro e continuou dormindo, como se o mundo ao redor não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Renata não conseguia tirar os olhos do bebê. Era como se ela tivesse levado um soco no estômago e ainda estivesse tentando entender o que tinha acontecido. O silêncio entre os três era pesado. Caio abriu a boca para tentar falar alguma coisa, mas nada saiu. Vanessa abaixou o olhar, segurando firme o bebê no colo, como se estivesse esperando levar um chute a qualquer momento. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Perguntou Renata, com a voz mais alta agora. Caio respirou fundo e passou a mão no rosto. Tentava achar as palavras, mas tudo parecia errado. Ele não queria falar aquilo. Não ali. Não daquele jeito. Não com Vanessa ali parada e segurando um bebê. Mas não tinha mais como fugir. Essa é a irmã da Aline, ele disse, sem encarar a esposa. Renata piscou devagar, tentando lembrar. O nome não era estranho. E aí, como se uma lâmpada tivesse acendido na cabeça dela, os olhos se arregalaram. Aquela Aline? A que você disse que só teve um caso rápido? Que acabou faz tempo? Caio assentiu, sem vontade. Ela cruzou os braços. Deu 2 passos para trás e riu. Mas não era um riso de quem achou graça. Era de quem tá nervosa demais para gritar. E esse bebê aí? Ela apontou com o queixo, ainda olhando para ele. Vanessa se adiantou. Não com arrogância, mas com firmeza. É filho dele. A Aline descobriu que estava grávida depois que os 2 pararam de se falar. Ela ficou doente e pediu que eu entregasse o bebê para ele antes de morrer. Foi o último pedido dela. Renata virou a cabeça devagar para encarar Caio de novo. Ele estava parado, como se estivesse preso no próprio corpo. Aquilo não parecia real nem para ele. É verdade isso? Ela perguntou. Eu não sei, respondeu ele num tom baixo. Ela trouxe uma carta. Diz que é da Aline. E que esse bebê é meu. E você acredita? Eu pedi o teste de DNA. É o que qualquer pessoa faria. Mas, por enquanto, Renata riu de novo, agora mais alto, e levou a mão à cabeça, bagunçando o cabelo. Por enquanto o quê? Você vai... O quê? Ficar com esse bebê aqui em casa? Como se nada tivesse acontecido? Como se fosse um gato perdido? Eu não sei o que fazer, Renata. Ele explodiu. Eu acabei de receber essa notícia. Você acha que eu planejei isso? Vanessa, sentindo o clima ficar insustentável, tentou acalmar a situação. Eu não vim aqui para destruir nada. Só vim cumprir o que minha irmã me pediu. Eu também tô assustada, tá? Mas esse bebê não tem culpa de nada. Renata virou de novo para ela, com os olhos marejando. E você achou que era justo simplesmente aparecer na nossa casa com um bebê no colo e jogar essa bomba no meu colo também? Vanessa engoliu seco. Eu achei que era justo dar uma chance para esse menino ter um pai. Só isso. Caio não aguentava mais aquele momento. Ele olhava para o bebê, agora acordado com os olhos grandes e redondos, mexendo os braços dentro da manta azul. Aquela criaturinha parecia não entender nada do que estava acontecendo, e mesmo assim era o centro de tudo ali. Renata andava de um lado para o outro, igual a Caio fazia quando estava bravo. De repente parou em frente ao marido. Você vai fazer esse teste de DNA? Já pedi. Amanhã cedo ele vai para o laboratório. E se for seu filho? Caio demorou a responder. Ele olhou de novo para o bebê, depois para Vanessa, depois para Renata. Se for, a gente vê o que faz. A gente? Renata.
repetiu com um tom de ironia. Renata, por favor. Não vamos brigar por algo que eu nem sei se é verdade ainda. Mas pode ser verdade, né? Ele não respondeu. E o silêncio dele falou mais alto do que qualquer coisa. Vanessa mexeu na bolsa e tirou uma pequena mochila. Tinha fraldas, mamadeira, uma roupa extra. Colocou no chão ao lado da porta. Eu preciso ir. Tô com minha filha me esperando. Só cuida dele até sair o resultado, tá? Eu volto assim que tiver alguma novidade. Renata olhou como se não acreditasse que aquilo estava mesmo acontecendo. Vanessa entregou o bebê com cuidado para Caio, que mesmo desconfortável, recebeu o pequeno nos braços. O nome dele é Lucas, disse Vanessa antes de sair. A Aline escolheu esse nome. Disse que sempre gostou. E então ela se virou e saiu, sem olhar para trás. A porta se fechou com um estalo seco. Caio ficou parado no meio da sala com o bebê nos braços. E Renata, a 2 metros dele, olhando como se não soubesse quem era aquele homem na frente dela. Lucas soltou um bocejo e começou a chorar. Era um choro baixo no começo. Depois foi ficando mais alto, mais insistente. Caio tentou ajeitá-lo nos braços, mas não fazia ideia do que estava fazendo. Olhou para Renata como quem pede socorro, mas ela não se mexeu. Você vai ficar com ele aqui em casa? Perguntou ela seca. Caio não respondeu. Ele só tentava balançar o bebê para ver se o choro diminuía. Nada funcionava. Renata pegou a bolsa dela, calçou as sandálias e, antes de sair, falou sem olhar para trás. Dorme. Com ele. Já que agora você tem um filho, começa a agir como pai. A porta bateu de novo. Lucas chorava mais alto agora. Caio andou até o sofá, sentou com cuidado e ficou ali, tentando fazer o bebê parar de chorar. Só que naquele momento, ele também queria chorar, mas não chorou. Só segurou firme o pequeno Lucas e encarou o escuro da sala como se quisesse encontrar alguma resposta ali. O choro do bebê parecia ecoar dentro da cabeça de Caio como uma buzina que não parava nunca. Ele andava de um lado para o outro pela sala, com Lucas nos braços, tentando fazer o menino se acalmar. Nada adiantava. A manta escorregava, o bebê se contorcia, e ele não tinha ideia do que estava fazendo. Não sabia segurar, não sabia embalar, não sabia nem como acalmar um choro. Estava completamente perdido. O que eu tô fazendo? Falou sozinho, olhando para o teto. Ele sentou no sofá, respirou fundo e olhou para o bebê, que agora chorava mais baixo, cansado. Parecia até que sentia a confusão no ar. A sala estava um caos. As almofadas jogadas, a garrafa de uísque na mesa, a TV ligada num canal aleatório. Era como se tudo tivesse sido engolido por um furacão. Caio se levantou, colocou Lucas devagar, no carrinho de bebê improvisado que Vanessa tinha trazido junto da mochila, e foi até o quarto. Procurou o celular. Ligou para Renata. Chamou até cair na caixa postal. Tentou de novo. Nada. Deixou o celular de lado e ficou parado, olhando para a parede como se ela fosse responder alguma coisa. A cabeça dele parecia querer explodir. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia. Ele pensava na Aline, no tempo que passou com ela. Não tinha sido algo sério. Foi rápido, foi intenso, mas ele nunca prometeu nada. Eles se afastaram. Simples assim. Ela sumiu. E agora, meses depois, alguém aparece dizendo que ele é pai? Não podia ser verdade. Devia ter alguma explicação. Alguma mentira. Ele voltou para a sala e pegou a carta de novo. Leu mais uma vez. A letra da Aline estava lá, toda torta, com algumas palavras apagadas e outras riscadas. Ela dizia que tinha descoberto a gravidez tarde, que ficou com medo, que não, sabia se devia contar para ele, e que agora não tinha mais tempo. Pediu que ele cuidasse do bebê, porque ela confiava nele. Era coisa demais para aceitar de uma vez só. Caio se levantou, pegou o telefone e ligou para o advogado. Ricardo, desculpa o horário, mas preciso falar com você agora. Tem que ser agora. O advogado atendeu com a voz cansada,
mas Caio foi direto. Uma mulher apareceu aqui em casa hoje com um bebê. Disse que é meu filho com uma mulher que eu tive um caso meses atrás. Ela morreu e pediu para a irmã entregar a criança para mim. Eu quero saber como me proteger disso. Quero saber o que eu posso fazer para provar que essa história é falsa, antes que isso vire um escândalo. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com calma. Você tem como pedir um teste de DNA, Caio. Isso é o primeiro passo. E não adianta agir com raiva. Se for verdade... Eu duvido que seja verdade, cortou Caio. Deve ser golpe. A Aline sabia que eu tinha dinheiro, sabia que eu era casado. Vai ver, ela nem tinha certeza de quem era o pai, e me escolheu porque sou o mais fácil de arrancar alguma coisa. Pode ser, mas pode não ser. Melhor fazer tudo direitinho. Caio desligou o telefone sem dizer mais nada. Foi até o bebê, que agora dormia de novo. Ficou parado olhando para aquela carinha pequena, os olhos fechados, a respiração tranquila. Era estranho. Era como se tivesse uma parte dele ali, mas ele se recusava a aceitar. Não é meu filho. Não pode ser. Disse em voz alta. Levantou, foi até o bar, encheu a taça de uísque, virou metade de uma vez. Sentia o gosto amargo descer rasgando a garganta. Ele precisava pensar com clareza. Precisava manter o controle. Voltou para o sofá e sentou, passando as mãos no rosto. Pensava em Renata. No jeito que ela saiu, nas palavras dela. O jeito como ela olhou para ele, como se não soubesse mais quem ele era. Será que ela ia mesmo embora? Será que aquilo era o fim? Maldita hora que eu me envolvi com a Aline, resmungou. De repente, o choro voltou. Lucas acordou de novo. Chorava mais alto dessa vez. Caio tentou pegá-lo, mas o bebê se debatia. Ele não sabia como segurar. Acabou deixando a manta cair no chão. Se atrapalhou todo. Correu até a mochila, pegou uma mamadeira que Vanessa tinha deixado pronta. Tentou dar para ele. O bebê recusou. Chorava cada vez mais. Droga, para! Para com isso. Mas Lucas não parava. E naquele momento, o grito do bebê parecia gritar dentro da cabeça dele todas as coisas que ele não queria ouvir. Você é... pai. Ela morreu. Ela confiou em você. Renata vai embora. Essa é sua culpa. Ele bateu a mão na parede gritando com ele mesmo. A campainha tocou. Ele correu para a porta, ainda com o bebê no colo, desajeitado. Abriu. Era o porteiro com uma sacola que Vanessa tinha esquecido. Mais roupas, uma lata de leite em pó, uma toalha. Ela pediu para entregar isso. Disse que esqueceu, disse o porteiro, vendo a cara de desespero de Caio. Ele pegou a sacola e fechou a porta. Encostou as costas na madeira e ficou ali, parado, com o bebê chorando no colo e o mundo inteiro desabando na cabeça. Respirou fundo, pela primeira vez. Sentou no chão da sala, encostado na porta, e deixou o bebê deitar no peito dele. Fechou os olhos e deixou o tempo passar. Lucas foi se acalmando. O choro virou resmungo. Depois suspiro. Depois silêncio. Caio não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Não sabia se o teste de DNA ia provar que era pai. Não sabia se Renata ia voltar. Só sabia que naquele momento tinha um bebê deitado no peito dele. E por algum motivo que ele ainda não entendia, ele não conseguia simplesmente mandar embora. A manhã chegou arrastada, e Caio parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ele não tinha dormido. Tinha ficado ali mesmo, no chão da sala, com Lucas deitado no peito dele. Em algum momento, o bebê parou de chorar e pegou no sono. Caio também cochilou por alguns minutos, mas o corpo inteiro doía. Quando o sol entrou, pela janela, ele sentiu o peso da realidade batendo de novo. O celular estava cheio de mensagens. Algumas da Renata, outras de gente da empresa. Tinha ligações perdidas de novo do advogado. Mas ele não queria saber de nada ainda. Pegou o bebê, colocou no carrinho e foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Tinha vinho caro, queijos que ele nem sabia o nome, mas nada que servisse para um bebê.
Olhou para a mamadeira vazia em cima da pia. Na sacola que Vanessa deixou, tinha uma lata de leite em pó. Ele nunca tinha preparado aquilo antes. Leu o rótulo umas 3 vezes até entender o que fazer. Esquentou a água, mediu tudo do jeito que dizia lá e encheu a mamadeira com cuidado, tentando parecer que sabia o que estava fazendo. Lucas acordou, resmungando de leve, e aceitou a mamadeira sem muito drama. Pela primeira vez, Caio teve uma pequena vitória naquele caos todo. Com o bebê no colo, ele sentou na cadeira da cozinha e ficou ali, em silêncio. Pensava no que fazer agora. A ideia de devolver o bebê para Vanessa parecia simples. Era só ligar, pedir para ela voltar, dizer que aquilo não era responsabilidade dele. Mas alguma coisa impedia ele de pegar o telefone. O que ia dizer? Toma, fica com ele, não quero saber? Mesmo que não fosse pai de sangue, seria essa a saída? Caio pegou o celular e ligou para o laboratório que o advogado recomendou. Fez o agendamento para o teste de DNA. Disseram que podiam mandar alguém em casa para coletar e ele aceitou. Quanto menos exposição, melhor. Ele ainda não queria que aquilo vazasse, principalmente na empresa. Imagina a manchete. Empresário milionário é surpreendido com filho fora do casamento. Seria um prato cheio para os jornalistas e um veneno. Dentro da diretoria, enquanto esperava o horário da coleta, resolveu trocar a fralda de Lucas. Nunca tinha feito aquilo na vida. Abriu a mochila, pegou o pacote de fraldas, os lenços, a troca de roupa. Deitou o bebê em cima do sofá, colocou uma toalha por baixo e foi tentando descobrir o que fazer. O bebê chutava, chorava, se mexia o tempo todo. Caio suava, falava, sozinho, xingava baixo, até conseguir fechar a fralda do jeito certo. A roupa, pelo menos, ele conseguiu vestir melhor. Era uma camisetinha azul clara com um desenho de foguete. Ele achou bonitinha. Era estranho, mas em alguns segundos, aquela criança começou a parecer mais real. A campainha tocou. Era o técnico, do laboratório. Um cara sério, de uniforme branco e pastinha na mão. Explicou o processo, coletou saliva de Caio, depois de Lucas, registrou tudo com fotos e anotações. Disse que em 5 dias o resultado sairia. É confiável? Caio perguntou. 99,9% de precisão. Vai saber com certeza se o bebê é seu ou não. Depois que o homem foi embora, Caio ficou parado na porta por alguns segundos. 5 dias. Era esse o tempo que ele teria que passar com o bebê. 5 dias para descobrir se a vida dele ia mudar. Para sempre. Ou se tudo aquilo ia embora como uma tempestade de verão. Ligou para Vanessa. Oi. Ele tá bem. Comi, dei mamadeira, troquei. Acho que troquei certo. Ela riu do outro lado da linha, aliviada. Que bom, tava preocupada. Eu ia passar aí hoje para ver ele. Não precisa. Pode deixar que eu cuido. Já fiz o teste. Em 5 dias sai o resultado. Quando sair, a gente conversa. Vanessa ficou em silêncio por um tempo. Você vai ficar com ele até lá? Vou. Por quê? Caio pensou em dizer qualquer coisa. Porque não tenho opção. Porque é o que qualquer pessoa faria. Mas nenhuma dessas era verdade. A verdade é que ele não sabia exatamente o porquê. Só sabia que não conseguia mandar embora. Porque é o certo por agora. Vanessa agradeceu e desligou. Caio colocou o celular na mesa e olhou de novo para o bebê, agora dormindo no carrinho. Ele se perguntava como algo tão pequeno podia ter causado um terremoto tão grande na vida dele. Foi. Até o quarto, trocou de roupa, colocou uma calça de moletom e uma camiseta simples. Pela primeira vez em muito tempo, estava vestido como um cara comum. Sem terno, sem relógio caro, sem a armadura de sempre. Voltou para a sala e colocou Lucas no colo. Sentou no sofá com a TV ligada, passando desenho animado. Nem prestava atenção. O dia foi passando devagar. Ele descobriu que bebês choram por tudo. Por fome, por sono, por fralda suja, por nada. Descobriu que carregar no colo acalma, que balançar ajuda. Teve uma hora que Lucas segurou o dedo dele com força e ficou olhando direto nos olhos dele.
Foi ali que Caio sentiu um negócio estranho dentro do peito. Não era amor ainda, não sabia o que era, mas era algo que ele nunca tinha sentido. Quando anoiteceu, ele preparou a mamadeira, deu pro bebê e o colocou no carrinho. Ficou observando Lucas dormir por um tempo. A casa estava em silêncio. Renata não tinha mandado mais mensagens. Ele também não mandou nenhuma. Parte dele queria que ela voltasse. Outra parte achava que seria melhor se ela não voltasse mais. Foi até a varanda com um copo de água na mão. Olhou a cidade lá embaixo. Luzes, buzinas, movimento. Tudo seguia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquela cobertura, a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. Ele sabia que não tinha como fingir que era só uma fase. A decisão que tomasse agora ia mudar tudo. Mas por enquanto, decidiu esperar. 5 dias. Era isso. Até lá, Lucas ia ficar ali com ele. E Caio, pela primeira vez na vida, não sabia se torcia para ser pai ou para não ser. Caio acordou com um choro que parecia sirene dentro da cabeça dele. Estava com o rosto grudado na almofada, a camisa toda amassada e o cabelo bagunçado como se tivesse passado por uma ventania. Olhou pro lado e viu Lucas no carrinho, vermelho de tanto chorar. Pegou o celular. 4h23 da manhã. Fechou os olhos por 2 segundos. Respirou fundo e se levantou devagar, arrastando os pés até o carrinho. Pegou o bebê no colo, como quem segura uma bomba prestes a explodir. Já estava suado, com a fralda vazando. Ele praguejou baixinho e foi direto para a mochila que Vanessa deixou. Já estava ficando bom nisso. Pelo menos já não errava o lado da fralda. Com tudo limpo, tentou dar mamadeira. Lucas aceitou, mamou um pouco e depois dormiu de novo no peito dele. Caio sentou no sofá, com o bebê encostado, e ficou olhando para o teto da sala. O silêncio da madrugada fazia ele se sentir num mundo paralelo. Nunca imaginou estar ali, daquele jeito. Um cara como ele, que odiava qualquer bagunça fora do controle, agora se via no meio de fraldas, leite em pó, paninhos com cheiro de bebê e choros inesperados. Às 7h30, o celular tocou. Era o assistente dele perguntando se ele ia para a reunião com a diretoria às 9h. Caio olhou para si mesmo, de moletom, olheiras fundas, o bebê de novo chorando. Respondeu curto. Cancela tudo hoje. Tô resolvendo um assunto pessoal. Desligou, sem explicar. O problema era que o assunto pessoal gritava, fazia cocô, babava e não deixava ele respirar. Caio sempre foi o tipo de cara que acordava às 6, malhava, tomava café com chia e proteína, respondia 30 e-mails antes das 8. Agora, mal dava tempo de escovar os dentes. Na cozinha, a garrafa de uísque que antes era rotina, agora estava encostada no canto. A cafeteira virou sua melhor amiga. Ele colocava Lucas no carrinho, arrastava até a cozinha, preparava a mamadeira e um café preto forte para ele mesmo. Descobriu que bebês dormem picado, que às vezes choram só para sentir o cheiro da gente e que silêncio demais não significa paz, mas sinal de que provavelmente tem alguma coisa errada. Na tarde do segundo dia, Caio decidiu tentar trabalhar de casa. Ligou o notebook, abriu planilhas, mas mal conseguiu escrever 3 linhas. Lucas chorava o tempo todo. Ele andava pela sala com o bebê no colo, falava com o cliente no fone de ouvido e ao mesmo tempo tentava não deixar cair a mamadeira. Numa dessas, derrubou o café no teclado, xingou alto. Lucas chorou mais ainda. Ele olhou para o bebê e falou: "Cara, eu era chefe de 120 pessoas, agora sou seu escravo." Lucas soltou um ar pelo nariz como se risse, e Caio, cansado, riu junto. Uma risada torta, misturada com um pouco de desespero. Vanessa mandava mensagem todo dia, perguntando como o bebê estava. Ele respondia com um "tá, bem" ou "sobrevivendo". Mas no fundo, estava começando a se acostumar. Ainda não sabia direito como lidar, mas já não era aquele desespero do começo. No terceiro dia, ele teve que sair com Lucas para comprar fraldas e mais leite. Colocou uma touca,
óculos escuros, camiseta simples e desceu com o carrinho até o carro. A caminho da farmácia, descobriu que colocar o bebê na cadeirinha do carro era um teste de paciência. Demorou uns 15 minutos, suou, bateu a cabeça na porta, mas conseguiu. Na farmácia, uma moça olhou para ele e falou: "Que pai dedicado, hein? Tá sozinho?" Caio quase respondeu: "Tô perdido", mas só sorriu. Pegou o que precisava e voltou para casa. Quando chegou, Lucas tinha dormido no caminho. Caio ficou parado olhando ele no banco de trás. Aquela cara tranquila, com a boquinha meio aberta. Era bonito de ver. Mesmo cansado, ele sentiu alguma coisa ali, um tipo de paz, por mais maluca que fosse. No quarto dia, ele já trocava a fralda sem sujar a mão, preparava a mamadeira sem olhar o rótulo, e até começou a identificar os tipos de choro. Tinha o choro de fome, o de sono, o de manha. Era tudo, igual no começo. Mas agora ele começava a entender. A maior dificuldade ainda era o sono. Caio já não sabia o que era dormir uma noite inteira. Estava sempre com cara de quem levou uma surra. Quando se olhava no espelho, não via mais o empresário de antes. Via um cara descabelado com uma mancha de leite na camiseta e o olhar meio perdido. Mas não achava ruim. Só não entendia direito o que estava sentindo. À noite, sentou na varanda com Lucas no colo. A cidade seguia viva lá fora, mas ele sentia que vivia em outro ritmo agora. Passou os dedos devagar na cabeça do bebê, que estava quase dormindo. Ficou ali, quieto. "Se você for meu filho", disse em voz baixa, sem terminar a frase. O celular apitou. Era uma mensagem do laboratório. "Senhor Caio, o resultado do teste de DNA está pronto. Poderá ser acessado amanhã a partir das 8 horas. O coração dele deu um pulo. Ficou olhando para a tela por alguns segundos, depois bloqueou o celular. Não, queria pensar naquilo agora. Ainda não. Foi até o sofá, deitou com Lucas no colo e deixou a TV ligada em volume baixo. O bebê dormiu tranquilo. Caio, cansado, também pegou no sono. No meio da madrugada, quando Lucas chorou de novo, ele nem reclamou. Levantou devagar, deu a mamadeira e fez carinho na cabeça do menino. Estava começando a aparecer rotina. O resultado do teste de DNA sairia em poucas horas. Caio tinha dormido mal de novo, mas dessa vez não era só por causa das mamadas e choros. Era o que viria depois. Ele acordou antes do despertador tocar, foi direto para o celular, abriu o e-mail e ficou encarando a notificação do laboratório. Respirou fundo, hesitou por um segundo, depois clicou no link. Levou uns segundos para ler a resposta, mas quando leu, o ar pareceu sumir do quarto. Lucas era mesmo seu filho. Caio sentou na beira da cama com o celular na mão e o rosto escondido. Ficou um tempo ali, quieto, sentindo um turbilhão dentro do peito. Não era mais suposição. Agora era real. Era pai. E não tinha mais volta. Antes de pensar no que ia fazer, o celular tocou. Era da empresa. Ele atendeu sem muita vontade. "Caio, bom dia. O Eduardo quer te ver ainda hoje. Diz que é urgente." "Eduardo?" Ele perguntou meio seco. "Sim. Disse que precisa tratar de um assunto de imagem da empresa." Caio já conhecia o jeitinho do cunhado. Eduardo era do tipo que sorria na frente e puxava o tapete por trás. Há anos dividiam a presidência, cada um com sua área. Mas Eduardo nunca escondeu o sonho de ser o único no comando. E agora, com essa história toda vazando aos poucos, ele tinha certeza de que o cara ia aproveitar a chance. Meia hora depois, Caio deixou Lucas com uma babá de confiança que tinha chamado às pressas, vestiu uma camisa social e foi para a empresa. O prédio parecia o mesmo, mas o clima estava diferente. Os olhares, os cochichos, as perguntas não ditas. Ele sabia o que estavam pensando. Era o assunto da semana. Eduardo o esperava na sala de reuniões, sentado na ponta da mesa com aquele ar de quem sabia de algo que o outro ainda não sabe. Estava impecável, como sempre, com o cabelo engomado
e o blazer sem um amassado. "Bom dia, papai", disse ele com um sorrisinho. Caio respirou fundo e se sentou sem responder. "Já vou, direto ao ponto", começou Eduardo, abrindo um tablet com gráficos e notícias. "Isso aqui tá começando a respingar na gente." Um burburinho começou a circular no conselho sobre sua nova situação familiar. "Situação familiar? Fala logo o que você quer dizer. Você sumiu da empresa por dias, mandou cancelar reuniões, deixou negociações penduradas. E agora todo mundo tá sabendo que tem um bebê na sua casa que ninguém sabia que existia. Você sabe como esse mercado é. A imagem conta. E sua imagem tá confusa, no mínimo." Caio ficou olhando pra ele sério. "Tá querendo dizer o quê? Que eu tô impedido de trabalhar porque tenho um filho?" Eduardo sorriu de novo. Aquele sorriso irritante de quem já tinha tudo armado. "Não tô dizendo isso. Tô dizendo que talvez você precise de um tempo. Uns dias para organizar sua vida pessoal. E enquanto isso eu posso segurar as pontas aqui. Temporariamente, claro." Caio se recostou na cadeira, cruzou os braços. "Isso é um golpe, Eduardo. É cuidado. Pelo bem da empresa." Caio sabia que ele estava mentindo. Era a oportunidade que Eduardo esperava há anos. Um escândalo, uma crise familiar, qualquer brecha. E agora, com o nome dele envolvido em fofoca, o irmão da esposa tinha a desculpa perfeita. "Você tá se aproveitando disso, né?" Eu tô sendo estratégico. Você deveria fazer o mesmo." A reunião terminou sem aperto de mãos. Caio saiu da sala com raiva, mas também com medo. Eduardo era esperto. Sabia manipular. Sabia jogar com o conselho. E se ele espalhasse a versão, certa ou errada, sobre a chegada de Lucas, podia convencer muita gente. De volta em casa, Caio encontrou Lucas dormindo no berço. A babá disse que ele tinha chorado pouco, mamado bem. Caio agradeceu, mas nem prestou atenção direito. A cabeça estava fervendo. Andou pelo apartamento com passos pesados, olhando para o chão, pensando no que fazer. Agora era oficial. Tinha um filho. E um inimigo disposto a usar isso contra ele. Renata ainda não tinha mandado nenhuma mensagem. E no fundo, Caio já sabia que ela devia estar com Eduardo. Sempre foram próximos. E agora, com ele sendo pintado como traidor e pai de filho, fora do casamento, ela devia estar cheia de razão para se afastar de vez. Naquela noite, ele sentou no sofá com Lucas no colo, pensando no que Aline diria se visse aquilo, pensando se ela sabia no que estava colocando ele, e pensando se ele realmente teria força para enfrentar não só a nova vida de pai, mas também a guerra que estava começando dentro da empresa. Lucas olhou para ele com aqueles olhos escuros e inocentes. Caio suspirou. "A gente tem problema, moleque. E não é fralda vazando, não. A babá foi embora, e ele ficou sozinho com o bebê de novo. Preparou a mamadeira com mais firmeza, como se aquilo fosse a única coisa da vida que ele ainda tinha. Controle. Agora ele sabia. Eduardo era mais que um rival. Era alguém disposto a fazer de tudo para derrubar ele. E o que estava em jogo não era só o cargo, era o futuro do filho dele. O celular vibrou em cima da mesa da cozinha. Caio estava com Lucas no colo, tentando fazer o bebê dormir depois de mais uma madrugada acordado. Ele olhou para o visor sem pressa, já imaginando o que era. Notificação do laboratório. O resultado do DNA. Por alguns segundos, ele só ficou parado, olhando para o celular como se aquilo fosse uma bomba prestes a explodir. O coração acelerou. A respiração ficou pesada. Ele sabia que aquele era o momento que ia separar dúvida de certeza, imaginação de realidade. Sabia que depois dali, não teria mais espaço para suposições. Com uma mão só, conseguiu abrir o e-mail. Digitou a senha, clicou no link, entrou na área do resultado. O relatório apareceu na tela, cheio de termos técnicos, porcentagens, comparações genéticas. Ele leu devagar, como se tivesse medo da resposta aparecer de repente. Até que, ali no meio, veio a frase clara, direta, impossível de ignorar. Compatibilidade de DNA, 99%
compatível como pai biológico. Caio fechou os olhos e encostou a cabeça na parede. O som da cidade entrando pela janela não abafava o barulho do próprio pensamento. Era isso. O menino no colo dele era seu filho. O sangue era o mesmo. Não tinha mais como fugir. Não dava mais para negar, nem fingir. Agora era oficial. Era real. Lucas se remexeu no colo dele, soltou um som baixinho, depois se ajeitou outra vez. Caio passou a mão devagar na cabeça do bebê. Aquela cabeça pequena que agora carregava o mesmo sangue que o dele. Era como se de um segundo para o outro tudo tivesse mudado. A ficha caiu com peso. Ele ficou ali sentado por um tempo, em silêncio, sem saber se chorava, se ria, se ligava para alguém. Não ligou para ninguém. Só levantou, colocou Lucas devagar no berço e saiu andando pela casa. Abriu a porta da varanda, respirou fundo. O mundo lá fora seguia igual, mas por dentro dele, era como se tudo tivesse virado de cabeça para baixo mais uma vez. No fundo ele já sabia. Desde o primeiro dia, alguma coisa dizia que era verdade. Não era só a carta da Aline, era o jeito do bebê, o olhar, o jeito como ele reagia quando Caio o pegava no colo. Mas agora, com aquele número estampado na tela, a verdade ganhou forma. Tinha peso, tinha voz, tinha rosto. O celular vibrou de novo. Mensagem de Vanessa. Saiu o resultado? Caio respondeu com uma única palavra. Sim. Do outro lado, ela perguntou. E? Ele pensou. Pensou mais um pouco, depois digitou. É meu. Vanessa não respondeu na hora. Só depois de uns 5 minutos mandou. A Aline sabia. Por isso ela pediu isso pra você. Caio guardou o celular no bolso e voltou para a sala. Sentou de novo no sofá, pegou o bebê no colo. O rosto de Lucas estava tranquilo, sem sinal de que algo tinha mudado. Mas tudo tinha mudado. Durante o dia, ele tentou continuar a rotina. Preparou a mamadeira, trocou a fralda, deu banho. Mas a cabeça dele estava longe. Estava com os olhos em Lucas, mas com o pensamento preso no que viria agora. Como contar isso para Renata? Será que ela já tinha imaginado esse resultado? Será que esperava que ele negasse até o fim? No fim da tarde, ele decidiu mandar uma mensagem para ela. O resultado saiu. O bebê é meu. Renata visualizou na mesma hora, mas demorou para responder. Quando finalmente veio, foi direto ao ponto. Já imaginava. Boa sorte com a nova vida. Caio leu e releu aquela frase. Não tinha raiva nem emoção. Era fria. Era como se tivesse acabado ali. Ele digitou várias respostas, apagou todas. No fim, não respondeu nada. Guardou o celular de novo e ficou olhando pro teto. À noite, a babá voltou para ajudar. Ele explicou que o teste tinha dado positivo. Ela, mesmo sendo discreta, não conseguiu esconder a surpresa. Então ele é seu filho mesmo? Caio assentiu, com um meio sorriso cansado. É, de verdade. E agora? Vai ficar com ele? Ele olhou para o menino que mexia os bracinhos no berço. Agora não tem mais e agora, né? Agora ele é minha responsabilidade. Já era. A mulher sorriu, colocou a mão no ombro dele e foi preparar a última mamadeira do dia. Caio ficou ali na porta do quarto, observando Lucas. A cabeça dele girava. Tinha um filho. Um filho que ninguém esperava. Um filho que ele não planejou, que chegou de repente, no meio de uma vida cheia de controle e metas. E agora, nada disso importava mais, porque o que importava mesmo estava ali, enrolado numa manta azul, resmungando baixinho, chamando ele para uma nova vida. Caio se sentou no chão do quarto, encostado na parede, e ficou ali até o bebê adormecer. Pela primeira vez, ele não queria estar em outro lugar. Nem no escritório, nem num avião, nem numa reunião com investidores. Só ali. Só ele e o filho dele. 2 dias depois do resultado do DNA, Vanessa apareceu no prédio. Não avisou com antecedência, só mandou mensagem quando já estava no elevador.
Caio quase disse que não era um bom momento, mas alguma coisa dentro dele dizia que era melhor ouvir. Ele abriu a porta com Lucas no colo, com o olhar cansado de quem não dormia direito há uma semana. Oi, ela disse, segurando uma pasta azul clara contra o peito. Oi, entrou devagar, olhando ao redor. Não era a primeira vez que ia até ali, mas agora o clima era outro. O bebê estava limpo, cheiroso, vestido com uma roupinha nova, e Caio parecia mais leve. Cansado, mas mais leve. O olhar dele para Lucas tinha mudado. Tinha um cuidado, uma atenção que não estavam ali na primeira noite. Ele tá bem, né? Caio assentiu com a cabeça. Tá sim. Cada dia dorme um pouco mais. Mas ainda parece um despertador programado de hora em hora. Vanessa sorriu, meio sem graça, e mostrou a pasta. Trouxe umas coisas da Aline. Tava mexendo nas coisas dela, arrumando os papéis, e achei isso aqui. Achei que você devia ver. Ele a convidou para sentar. Colocou Lucas no carrinho e serviu um copo de água. Depois abriu a pasta na mesa. Dentro tinha algumas fotos, cartas dobradas, exames médicos, um caderno velho de anotações. Caio pegou um envelope com o nome da Aline escrito em caneta preta. Abriu e tirou um exame com o nome dela no topo. Data: 3 meses antes de ela sumir. Leu devagar, e o coração foi apertando. Câncer. Estágio avançado. Ele olhou para Vanessa, que só confirmou com a cabeça. Ela descobriu isso e não contou para ninguém. Nem para mim, nem para você. Foi só no finalzinho que ela me chamou, falou do bebê e pediu que eu encontrasse você. Caio ficou em silêncio, olhando para o exame, depois para o caderno. Abriu e começou a folhear. Aline tinha escrito coisas aleatórias. Pensamentos, desejos, nomes de músicas, frases soltas. Mas entre tudo isso, Caio encontrou uma página com o nome Lucas, escrito várias vezes. Tinha também uma lista de coisas que ela gostaria que o filho tivesse. Uma escola boa, uma casa segura, um pai presente, uma vida com carinho. Vanessa olhou para ele e disse com calma. Ela escolheu esse nome pensando em você. Falava que se um dia tivesse um filho seu, queria que o nome dele fosse Lucas. Dizia que era simples, forte, direto. Igual você. Caio respirou fundo. Fechou o caderno devagar e apoiou as mãos na mesa. Ficou olhando para o nada por alguns segundos, como se o passado estivesse passando na frente dos olhos dele. Eu fui um idiota. Eu devia ter percebido que ela estava mal. Quando ela sumiu, eu nem corri atrás. Ela não queria que você corresse. Queria sumir em paz. Já sabia que não tinha mais muito tempo. Ele passou a mão no rosto. Sentia um peso estranho, misturado com culpa, arrependimento, dor e algo mais que ele não sabia nomear. Olhou para o bebê no carrinho, que mexia as mãos como se chamasse atenção para ele. Aline tinha deixado aquilo nas mãos dele. Não era só um pedido. Era o último ato de alguém que acreditava que ele podia ser algo mais. Vanessa continuou mostrando as coisas. Tinha uma carta endereçada ao bebê. Não era grande, mas era intensa. Aline falava como se estivesse ali, dizendo que, mesmo que ele crescesse sem ela, teria amor. Que tinha escolhido Caio por acreditar que ele mudaria. Que seria capaz de crescer com o filho. E que confiava que Vanessa apareceria quando ele mais precisasse, mesmo sem saber quando seria. Depois da carta, Caio ficou um tempo calado. Vanessa recolheu tudo e colocou de volta na pasta. Ficaram os dois em silêncio, até que ela falou de novo. Eu também demorei para entender tudo isso. Eu achava que a Aline estava errada em confiar em você. Mas vendo agora, você mudou. Tá tentando. Não sei se é suficiente. Talvez não agora, mas é um começo. Ela se levantou, pegou a bolsa, mas antes de sair, olhou para ele e disse: Tem uma coisa que eu não te contei. Caio levantou o olhar, curioso. No dia em que a Aline me chamou, ela me pediu para ir até o hospital à noite. Cheguei lá e ela estava fraca, com os olhos fundos.
Ela me deu a carta, a pasta e falou: ele vai negar, vai gritar, vai mandar embora. Mas quando olhar para esse menino, vai saber. E sabe o que mais? Caio balançou a cabeça. Ela acertou. Você soube. Vanessa saiu, deixando a porta encostada. Caio ficou ali, parado na sala, com a pasta sobre a mesa. Foi até o carrinho e pegou Lucas no colo. Sentou no sofá com ele encostado no peito. O bebê dormia tranquilo. O passado que ele tanto tentou deixar para trás agora dormia nos braços dele. E pela primeira vez, ele entendeu o que aquilo significava. Aos poucos, Caio começou a perceber que a casa já não parecia mais a mesma. Não era só a bagunça de brinquedos improvisados, fraldas, mamadeiras e paninhos. Era o jeito como ele andava pelos cômodos, como falava com menos pressa, como prestava atenção em coisas que antes nem notava. Até o silêncio da casa agora tinha outro som. Tinha o som do Lucas respirando. Era estranho como tudo foi mudando sem ele perceber. No começo era só obrigação. Depois virou rotina. Agora era outra coisa. Ainda não dava nome, mas era diferente. Num fim de tarde, Caio chegou perto do berço e viu Lucas sentado, do jeitinho dele, ainda meio desajeitado, segurando um bichinho de pelúcia que Vanessa tinha trazido. Era só um macaquinho velho, mas o bebê ria como se aquilo fosse o brinquedo mais incrível do mundo. Ria alto, com a boca aberta, batendo as mãozinhas. Caio ficou olhando de longe, com os braços cruzados, meio sem saber o que fazer. Mas foi impossível não sorrir junto. Um sorriso bobo, espontâneo, que ele não dava fazia tempo. E aí, cara, tá rindo do quê? Disse ele se aproximando, devagar. Lucas olhou para ele, sorriu mais ainda e levantou os braços, pedindo colo. Caio se abaixou e pegou o menino com cuidado. Era leve, quente, com aquele cheirinho de bebê que grudava na roupa e ficava o dia inteiro. Tá ficando folgado, hein? Mas disse rindo. Sentou com ele no sofá e Lucas ficou ali, apoiado no ombro dele, brincando com o colarinho da camisa. Caio ficou olhando pro nada, com o menino no colo, e pela primeira vez não estava com a cabeça cheia de trabalho, nem pensando na empresa nem em resolver problema. Só ficou ali, presente. Quando percebeu, estava falando sozinho com o bebê. Sabia que seu pai era um péssimo cara? Que fazia tudo errado, que só pensava em dinheiro, em controle, em meta. Lucas não entendia nada, óbvio. Mas ficava ali, atento, como se entendesse tudo. Eu achava que ter filho era coisa de quem largava. A vida, que criança só atrapalhava. E agora tô aqui, me ferrando todo, dormindo mal, com leite derramado no tapete. E nem ligo mais. O bebê encostou a cabeça no peito dele, cansado, e fechou os olhos devagar. Caio olhou pra frente e falou baixo, quase num sussurro. Eu gosto de você, sabia? Era a primeira vez que ele dizia isso. Nem percebeu quando falou. Só saiu. E fez sentido. Na manhã seguinte, ele acordou com o choro de Lucas, como sempre. Levantou com mais facilidade, sem reclamar. Preparou a mamadeira, aqueceu na temperatura certa, trocou a fralda sem errar. Parecia até que já tinha feito aquilo por anos. E enquanto o bebê mamava, ele abriu o notebook e começou a olhar projetos pendentes da empresa. Respondeu alguns e-mails, marcou uma reunião online, e tudo isso com um menino no colo. Depois do leite, sentou no tapete com o bebê e espalhou brinquedos ao redor. A cada som novo, a cada gesto do filho, ele parava e observava. Era como descobrir um mundo que sempre existiu, mas que ele nunca tinha se permitido ver. No meio do dia, chegou uma mensagem da Renata, primeira depois da resposta fria que ela tinha dado sobre o teste de DNA. Eduardo me contou que você tá com o bebê. Ele quer levar isso pro conselho. Caio respirou fundo. Não queria pensar em Eduardo naquele momento, mas respondeu que ele faça o que quiser. Eu tô fazendo o que é certo por mim e pelo meu filho. Renata demorou a responder.
Só mandou depois de algumas horas. Boa sorte, Caio. De verdade. Ele encarou aquela frase por um tempo. Era a primeira vez que ela não soava com raiva, nem com desprezo. Era só sincera. Ou pelo menos parecia. Mas ele também já não sabia mais o que esperar dela. No fim da tarde, Caio resolveu sair com o bebê. Colocou Lucas no carrinho, desceu até a pracinha do condomínio. Era um lugar simples, com alguns brinquedos, bancos de madeira e umas poucas mães conversando. Algumas olharam para ele com curiosidade. Um homem sozinho com um bebê de colo sempre chamava a atenção. Uma senhora se aproximou, sorriu e perguntou: "Que gracinha! Quantos meses tem?" 3 meses, respondeu Caio. "Primeiro filho?" Ele olhou para Lucas, que batia as mãos no ar como se quisesse pegar o vento. "É, primeiro." A mulher sorriu, ajeitou o cabelo e falou: "Aproveita. Passa rápido. Quando vê, eles estão te mandando mensagem pedindo dinheiro da faculdade." Caio riu e agradeceu. Ficou ali mais um tempo, empurrando o carrinho de leve, olhando o filho. Pensava em tudo o que tinha deixado de lado por medo de perder o controle. Pensava em Aline, no que ela viu nele que ele mesmo não enxergava. E pensava que mesmo com toda a confusão, com a empresa ameaçada, com a vida virada, tinha uma coisa que ninguém podia tirar dele mais. Aquele momento, a conexão estava ali. A troca, o cuidado, a sensação de estar fazendo algo certo pela primeira vez em muito tempo. Ele olhou para o céu, azul claro com algumas nuvens, e falou baixo: "Você me ferrou, Aline. Mas eu entendi o que você fez. E valeu." Lucas deu um gritinho feliz, como se tivesse respondido. Caio riu, agachou, pegou o bebê no colo e ficou ali, parado, com o filho nos braços e um novo mundo nos olhos. Caio estava começando a respirar mais tranquilo. Não completamente, mas já não parecia mais que o mundo ia desabar a qualquer momento. A rotina com Lucas estava virando parte do dia a dia, e por mais que ainda fosse puxado, ele se virava bem. Tinha voltado a participar de algumas reuniões online, respondia e-mails enquanto o bebê dormia e até conseguiu se encontrar com alguns clientes importantes para manter as aparências. Mas tudo isso durou pouco. Numa segunda-feira de manhã, ele chegou no prédio da empresa com o filho dormindo no bebê conforto. A babá o acompanhava, mas Caio fez questão de ir com eles. Queria mostrar que estava presente, ativo, e que era capaz de cuidar da empresa e do filho ao mesmo tempo. Assim que entrou, viu os olhares, um misto de surpresa, curiosidade e julgamento. O segurança deu bom dia e segurou o elevador. Lá dentro, um funcionário do setor jurídico comentou, sem querer, alto demais: "Olha aí, o presidente pai solteiro, Caio." Fingiu que não ouviu. Apertou o andar da presidência e subiu calado. Quando chegou, a assistente veio direto com um envelope na mão e o rosto tenso. "Caio, o Eduardo deixou isso para você. Disse que era urgente." Ele pegou o envelope, entrou na própria sala e fechou a porta. Abriu o papel com calma, mas o conteúdo fez o coração acelerar. Era um relatório financeiro com erros graves, vários lançamentos indevidos, movimentações estranhas, números que não batiam, e no final, uma nota escrita à mão. "Precisamos conversar sobre isso." Assinado, Eduardo. Caio não entendeu de cara. Sabia que aquilo não era comum, mas também não tinha mexido nesses relatórios há semanas. Ligou para o setor financeiro. "Alguém pode me explicar essas movimentações? Essas transferências aqui? Quem autorizou isso?" Do outro lado, a resposta foi fria. "Tá tudo no sistema com sua assinatura eletrônica, Sr. Caio." "Como assim?" "Minha assinatura? Eu não autorizei nada disso." "Estão todas registradas, senhor. Inclusive com seu token digital." Caio desligou com a cabeça fervendo. Foi até o sistema da empresa, acessou com seus dados e viu os lançamentos. Pareciam reais. Estavam ali, aprovados, com o nome dele, com o horário, com tudo certo. Mas ele não tinha feito nada daquilo. E aí, a ficha caiu. Eduardo
Era a única explicação. Ele tinha acesso ao sistema. Como sócio e membro da presidência, podia muito bem ter clonado ou usado o token antigo de Caio. O pior de tudo era que agora havia rastro digital. Se alguém investigasse, ia parecer que Caio estava desviando dinheiro da própria empresa. Minutos depois, a assistente entrou de novo, batendo devagar. O Eduardo pediu para avisar que tem uma reunião com os diretores daqui a pouco. Quer que você vá? Caio nem respondeu, só olhou para o bebê, que ainda dormia na cadeira ao lado da mesa, e depois voltou para o computador. Sabia que aquilo era uma armação, um golpe, mas precisava manter a calma. Na sala de reuniões, todos já estavam lá. Alguns diretores mais antigos, outros novos, e Eduardo sentado na cabeceira, com um tablet nas mãos e um sorriso contido. Quando Caio entrou, ele se levantou e puxou a cadeira para ele, como quem faz um favor. Bom dia, Caio. Ainda bem que veio. Vamos ao ponto, respondeu Caio, seco. Eduardo fez uma apresentação simples. Mostrou os relatórios. Falou das inconsistências, usou palavras como irregularidade, possível falha de gestão e preocupação com a imagem da empresa. Disse que, pelo bem de todos, talvez fosse o momento de Caio tirar um tempo para cuidar da vida pessoal. A gente entende que sua situação mudou. Agora você é pai, tá lidando com 1000 coisas ao mesmo tempo. Ninguém aqui quer te julgar, disse ele, com aquele tom falso que dava raiva só de ouvir. Vocês acham mesmo que eu desviaria dinheiro da minha própria empresa? Ninguém tá acusando você, Caio, mas os números estão aí. E o conselho vai querer explicações. Seria melhor você se afastar temporariamente enquanto tudo é apurado. Caio olhou para os outros diretores. Alguns abaixavam os olhos, outros fingiam estar lendo o relatório. Ninguém o defendia. Eduardo tinha feito o dever de casa, tinha se preparado. Tinha convencido todo mundo. Isso é armação sua. Você usou meu acesso. Eu conheço esse sistema melhor do que ninguém. Então vai poder provar com calma. Mas até lá, melhor cuidar do bebê, né? Disse Eduardo, levantando e estendendo a mão como se a conversa estivesse encerrada. Caio não aceitou o aperto. Saiu da sala sem dizer mais nada, com o rosto fechado, o sangue fervendo. Pegou Lucas, avisou a babá que iriam embora e desceu com o filho no colo, calado, olhando fixo para o chão. Dentro do carro, sentou com Lucas no banco de trás enquanto a babá dirigia. O bebê dormia, alheio a tudo. Caio passou a mão no rosto e respirou fundo. Sabia que ia ter que agir, que não dava para deixar isso passar. E mais do que isso, agora não era só ele quem estava sendo atacado. Era o pai do Lucas. E ele não ia deixar ninguém tirar isso dele. 2 dias depois de sair da empresa com o filho no colo, Caio ainda tentava entender o tamanho do problema que tinha em mãos. As acusações de fraude estavam se espalhando dentro da diretoria. E mesmo que ninguém dissesse nada oficialmente, os olhares falavam por si. Ele sentia que todo mundo já o via como culpado. No fim da tarde, ele recebeu uma notificação no celular. Era uma convocação oficial para uma reunião do Conselho Administrativo dali a 3 dias. Assunto: apuração de inconsistências financeiras sob responsabilidade de Caio Ribeiro. Aquilo caiu como um soco no estômago. Até o nome dele soava estranho naquele papel. Ele estava sentado na varanda, com Lucas no colo, quando a campainha tocou. A babá abriu, e quem entrou foi Renata. Ela estava diferente. A maquiagem leve, o cabelo preso num coque simples, sem aquela postura de esposa de executivo de alto padrão. Mas ainda assim, o jeito dela ao entrar carregava firmeza. Caio ficou de pé na hora. "O que você tá fazendo aqui?" perguntou direto. "Vim conversar." "E ver ele", respondeu ela, olhando para Lucas no colo dele. Caio não disse nada. Só se afastou um pouco e ofereceu uma cadeira. Renata se sentou devagar, olhando para o bebê com um misto de curiosidade e conflito. "Então é ele?" ela disse, sem emoção na voz. "É, esse é o Lucas." Ela observou por alguns segundos. O menino abriu os olhos,
Olhou para ela, depois virou a cabeça e voltou a brincar com a camisa do pai. O clima estava pesado, mas ao mesmo tempo silencioso demais. Caio não sabia por onde começar, então ela foi direto ao ponto. O Eduardo me chamou para conversar. Disse que você tá mentindo, que falsificou documentos, desviou dinheiro, que tá usando esse bebê como desculpa para se afastar e fugir da responsabilidade. Claro que ele disse isso, respondeu Caio já irritado. Disse também que você pode ser preso. Caio ficou calado, com a mandíbula travada. Renata continuou. Ele quer que eu vá na reunião do conselho, que eu fique do lado dele, que conte como você mentia pra mim, como sumia, como tinha casos com outras mulheres. E você vai? E perguntou Caio, encarando ela nos olhos. Renata hesitou. Respirou fundo e olhou pro bebê de novo. Você mentiu pra mim, Caio. Teve um caso com a irmã daquela mulher. Um caso que você escondeu. Eu fui feita de idiota. E agora você tem um filho. Um filho com outra. Caio assentiu, sem se defender. É verdade. Eu não tenho desculpa. Eu errei. Mas isso que o Eduardo tá fazendo é outra coisa. Ele tá manipulando tudo pra me tirar da empresa. Tá usando você. Tá usando esse escândalo pra subir onde sempre quis. Renata ficou em silêncio. A boca tremia um pouco. Parecia que ela queria acreditar, mas ainda tinha uma parede no meio. Uma barreira de mágoa, orgulho e dúvida. Sabe o que é pior? Ela disse, olhando pro chão. É que eu sei que ele faria isso mesmo. Sempre fez. Sempre gostou de ter o controle. Sempre odiou que você tivesse mais poder que ele na empresa. Então por que ainda tá ouvindo ele? Porque você me traiu, Caio. Porque eu ainda tô tentando entender se eu tô com raiva de você, dele ou de mim mesma por ter ficado tanto tempo fingindo que a gente era feliz. Lucas soltou um som, balançando os bracinhos. Renata o olhou de novo, dessa vez por mais tempo, e então disse algo que Caio não esperava ouvir. Ele é lindo. Caio sorriu de leve. Era um sorriso sincero, cansado, mas sincero. É, eu acho também. Ela ficou mais um tempo em silêncio. Depois olhou nos olhos de Caio e falou baixo. O que você vai fazer? Provar que eu não mexi em nada, que foi tudo armado. Eu não sei como ainda, mas vou descobrir. E vou limpar meu nome. Não só pelo cargo, pelo Lucas. Porque ele vai crescer. E eu quero que ele saiba quem eu sou de verdade. Renata assentiu devagar, pensativa. Olhou para a sacola com brinquedos do lado do sofá, viu um paninho pendurado no braço do sofá, uma mamadeira em cima da mesa. Tudo parecia fora de lugar, mas ao mesmo tempo tinha algo acolhedor ali. Ela se levantou. Eu não sei o que vou fazer na reunião, mas eu precisava ver você, ver ele, ver se tudo isso era mesmo real. E é. Caio ficou de pé também. Lucas começou a resmungar. Então ele ajeitou o menino no colo. Renata passou a mão na cabeça do bebê, de leve, e sorriu sem mostrar os dentes. Cuida bem dele, Caio. Mesmo que você perca tudo, não perde ele. Entende? Entendo. Renata se virou e foi até a porta. Antes de sair, parou e disse sem olhar. Pra trás. E não esquece. O Eduardo nunca joga limpo. Nunca. Ela saiu, e a porta ficou entreaberta por um segundo antes de se fechar com um clique seco. Caio ficou ali, com o filho no colo, parado na sala, sentindo que tinha acabado de escutar muito mais do que foi dito. Agora ele sabia que Renata estava dividida. E Eduardo, mais do que nunca, jogava sujo. Mas também ficou claro que no meio do caos, o vínculo com o filho era a única coisa que ele não podia e não ia perder. Vanessa estava saindo de casa com a filha quando percebeu um carro estranho parado do outro lado da rua. Não era da vizinhança. Era preto, com os vidros escuros. Ela até tentou ignorar no começo, achando que podia ser alguém só esperando alguém, mas quando voltou da escola 1 hora depois, o carro ainda estava lá. E o mesmo cara, de óculos, escuros e boné, ainda dentro.
Aquilo acendeu um alerta. Ela apertou o passo, entrou rápido em casa, trancou a porta e foi direto fechar todas as janelas. A cabeça começou a girar. Seria coincidência? Ou já estavam de olho nela? No fim da tarde, recebeu uma mensagem de número desconhecido. Fica na sua. Não mete o nariz onde não foi chamada. Ela travou. Ficou olhando para a mensagem por vários segundos. O coração acelerou. O celular escorregou da mão e caiu no sofá. Pegou de novo. Leu de novo. A respiração ficou pesada. Tentou ligar para o número, mas caiu direto na caixa postal. Tentou responder e veio outra mensagem logo em seguida. Acha, mesmo que pode brincar com gente grande, some enquanto é tempo. Vanessa trancou tudo de novo. Fechou as cortinas. Pegou a filha no colo, sem dizer nada, e ficou sentada no sofá, balançando a menina como se isso pudesse proteger as duas de algo invisível. Ela não queria assustar a filha, mas sentia o medo crescendo dentro dela igual a um bicho. Depois de colocar a menina para dormir, ligou para Caio. Vanessa, tá tudo bem? Ela respirou fundo antes de responder. Não, não tá. Contou tudo. Do carro, do cara parado, das mensagens. Você acha que isso tem a ver com o que tá acontecendo aí na empresa? Caio ficou em silêncio por um momento. Depois, respondeu com a voz firme. Acho que tem tudo a ver. O Eduardo tá jogando pesado. E se você apareceu perto demais da verdade, ele pode estar querendo te afastar. Caio, eu tenho uma filha pequena. Eu não posso entrar numa guerra dessas. Eu sei. Mas você não tá sozinha. Eu vou cuidar disso. Prometo. Não promete o que não pode cumprir. Ela respondeu, sem raiva, só assustada. Caio desligou e imediatamente ligou para o advogado. Pediu para registrar as mensagens, ligar, pro número, descobrir quem era. Mandou também chamar um segurança particular para ficar de olho na casa da Vanessa. Não era só pelo que ela sabia, era pelo que ela podia descobrir. E se Eduardo era mesmo o responsável por armar contra ele, talvez tivesse deixado rastros. No dia seguinte, Vanessa recebeu uma carta, sem remetente. Colocaram direto na caixa de correio. Era uma folha só, escrita à mão, com letras grandes e tortas. Último aviso. Cala a boca ou vai se arrepender. Dessa vez, ela não segurou. Chorou de verdade. Pegou a filha e foi direto para a casa da mãe. Não ia ficar sozinha ali. Ligou para Caio de novo, com a voz tremendo. Eles vieram até aqui, Caio. Colocaram uma carta na minha porta. Tô com medo, de verdade. Já mandei segurança. Eles vão te encontrar aí. E também vou tentar descobrir de onde essas mensagens estão vindo. Não desiste, tá? Eu não quero entrar nisso. Eu só queria fazer o que a Aline pediu. E você tá fazendo. E eu juro por tudo que se algo acontecer com você ou com sua filha, eu vou acabar com quem for. Vanessa desligou e ficou abraçada à filha, que ainda era pequena demais para entender, mas sentia o aperto da mãe como um pedido de ajuda. A noite foi longa, cheia de barulhos que antes não incomodavam, mas agora pareciam sinais de ameaça. Já Caio, do outro lado da cidade, passou a noite em claro. Ficava olhando a tela do celular, esperando alguma novidade do segurança, do advogado, de alguém. Precisava fazer alguma coisa, mas ainda não sabia o quê. Foi quando, mexendo nos arquivos antigos do computador da empresa, lembrou de algo que a Aline tinha falado num dos bilhetes que Vanessa entregou. Ele tentou me calar antes. Aquilo não fazia sentido na hora. Mas agora, com as ameaças a Vanessa, fazia. Talvez Eduardo já tivesse tentado manipular a Aline no passado. Talvez tivesse até envolvimento com o sumiço dela por um tempo. E se tivesse algo mais grave escondido, ali, ele precisava de provas. E para isso ia precisar da ajuda de Vanessa. Mas sabia que não podia pedir isso agora. Na manhã seguinte, o segurança particular mandou foto de um carro passando devagar pela rua da mãe de Vanessa. Mesmo modelo, mesmo padrão do que ela viu antes. A placa não aparecia bem, mas o rosto do motorista ficou meio visível. Caio mandou a imagem para o advogado. Pediu para puxar o máximo de informações. Horas depois, veio a resposta.
O homem era segurança de uma empresa de fachada, que coincidentemente prestava serviços eventuais para Eduardo. Era isso. Agora Caio tinha algo nas mãos. Ainda era pouco, mas era o começo. Se Eduardo estava por trás disso tudo, precisava ser exposto. E agora, com Vanessa no alvo, o jogo tinha mudado de nível, e não dava mais para recuar. Vanessa passou os últimos 2 dias escondida na casa da mãe, tentando fingir que estava tudo bem para a filha, mas o medo não dava trégua. Cada carro que passava na rua fazia o coração dela acelerar. Dormia com a luz acesa e o celular grudado na mão. Só sossegou um pouco quando o segurança enviado por Caio começou a fazer rondas ali perto. Mesmo assim, a cabeça não parava. Enquanto isso, Caio estava cada vez mais obcecado por provas. Não bastava saber que Eduardo tinha armado. Precisava de algo concreto. Algo que derrubasse ele de vez. O advogado orientou a manter silêncio por enquanto. Disse que quanto menos Eduardo desconfiasse, melhor. Mas Caio já não queria mais esperar. Foi então que Vanessa lembrou de algo. Ligou para Caio, a voz ainda cansada. Lembra do caderno da Aline? Aquele que te entreguei com as coisas dela? Lembro. O que tem? Eu guardei outro, um que ela usava antes de ficar doente. Não tinha aberto, ainda. Achei que era só diário pessoal, coisa íntima. Mas ontem à noite, eu resolvi olhar. E tinha umas anotações estranhas. Umas conversas com alguém que ela chamava de E. Tinha números, nomes de arquivos, datas. E tinha uma parte que ela escreveu assim: se algo acontecer, tá tudo salvo no backup antigo do escritório. Pasta azul, última gaveta. Caio ficou mudo por alguns segundos. Escritório? Sim. Aquele que ela dividia com uma amiga, lembra? Lá no centro. Tá fechado agora, mas a amiga ainda paga aluguel. Disse que as coisas da Aline continuam lá, do jeito que ela deixou. Me passa o endereço. No dia seguinte, Caio e Vanessa foram até o prédio. Era antigo, com fachada gasta, elevador barulhento e recepção vazia. A amiga da Aline já estava esperando. Era uma mulher simples, com rosto fechado, mas que falou com carinho da Aline. Ela vinha aqui quase todo dia antes de ficar doente. Tinha uma gaveta dela que ninguém nunca mexeu. Eles entraram. O escritório cheirava a poeira e papel velho. Caio sentiu um aperto no peito. Tudo parecia parado no tempo. Fotos antigas numa prateleira, caneca com o nome da Aline na mesa e a tal pasta azul na última gaveta, exatamente onde a anotação dizia. Ele puxou a gaveta com cuidado. Dentro da pasta, tinha um HD externo, uns documentos impressos e vários papéis rabiscados. Pegou tudo, levou para casa sem perder tempo. Já no apartamento, com Lucas dormindo no berço, conectou o HD no notebook. O que encontrou ali fez o estômago virar. Vários áudios gravados, conversas entre Aline e Eduardo. No primeiro, a voz dela tremia. Você não tem o direito de me chantagear. Eu já disse que não quero nada seu. A voz de Eduardo respondia, fria. Você vai me escutar. Se esse bebê for mesmo do Caio, eu vou usar isso. Vou usar contra ele, contra a mulher dele, contra todo mundo. Então é bom você sumir enquanto pode. Em outro, Aline parecia mais abatida. Você disse que ia ajudar. Disse que ia cuidar do que era certo. Agora quer me comprar? Me ameaçar? Por quê? E Eduardo do outro lado. Porque você virou um problema. E problema a gente resolve. Simples. Assim. Caio ficou parado, olhando para a tela, com o fone no ouvido, sem conseguir falar. Vanessa estava do lado dele, ouvindo tudo. A voz dela saiu num sussurro. Ele sabia. Desde o começo. Caio apertou os olhos, com raiva e nojo ao mesmo tempo. Era isso. Aline tinha descoberto que o filho era dele, mas Eduardo apareceu primeiro. Tentou silenciar, comprá-la, assustar, e quando não conseguiu, fez de tudo para sumir com qualquer chance dela contar a verdade. Tinha também e-mails salvos. Um deles de um endereço de Eduardo, pedindo discrição para uma empresa de segurança.
O mesmo nome que apareceu na pesquisa do segurança que andou vigiando a casa de Vanessa. Aquilo ligava tudo. Agora a gente tem ele nas mãos, Caio disse com firmeza. Vai usar isso? Não agora. Tem a reunião do conselho amanhã. Ele não vai esperar por isso. Vai achar que ainda tá por cima. Aí, na frente de todo mundo, eu derrubo ele. Você vai mostrar os áudios? Vou mostrar tudo, na cara dele. E depois, se for preciso, levo pra polícia. Caio salvou todos os arquivos em 3 lugares diferentes. No notebook, num pendrive e numa nuvem segura com senha dupla. Não ia correr o risco de perder nada. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado na sala, com Lucas dormindo no carrinho ao lado, ouvindo os áudios 1, 2, 3 vezes. Decorou cada palavra, cada tom da voz de Eduardo. Se preparou mentalmente para a reunião como se fosse uma guerra. Agora ele tinha provas, agora ele tinha motivo, e mais do que isso, agora ele tinha algo que nunca teve antes, motivação para lutar por alguém, além dele mesmo. O relógio marcava 10h17 quando Caio entrou na sala de reuniões. Vestia uma camisa simples, sem paletó, sem gravata. Cabelo ajeitado na pressa. Olhar firme. Segurava uma pastinha preta na mão direita e uma garrafa de água na esquerda. Quem olhava de fora, talvez nem reconhecesse o mesmo cara que costumava. Entrar ali todo engomado, esbanjando poder. Mas quem olhasse de perto, veria que ele estava mais perigoso do que nunca. A sala estava cheia. Todos os diretores da empresa sentados em volta da mesa oval. Eduardo já estava lá, como sempre, na ponta da mesa, com uma expressão de quem já sabia o que ia acontecer. Ele sorriu quando viu Caio entrar, como se dissesse, tá perdido, aceita. Mas Caio não respondeu com sorriso. Sentou devagar, colocou a pasta sobre a mesa e ajeitou o microfone. Vamos começar? Perguntou direto. Eduardo foi o primeiro a falar. Todos sabem o motivo da nossa reunião. Caio está sendo investigado por movimentações financeiras suspeitas em nome da empresa. A diretoria tem o direito de pedir o afastamento dele enquanto tudo é apurado. Eu sugiro que a votação seja feita hoje mesmo. Caio nem piscou. Antes disso, posso mostrar algumas coisas? Vai ser rápido. Eduardo deu uma risadinha forçada. Caio, a gente tá tentando resolver isso de forma profissional. Vai ser profissional, cortou Caio. Prometo. Abriu a pasta com calma, tirou o notebook, conectou um cabo de áudio na caixa de som da sala e apertou o play. A voz de Aline ecoou pelo ambiente. Você não tem o direito de me chantagear. Eu já disse que não quero nada seu. Os olhares começaram a se cruzar. Alguns diretores franziram a testa. Outros se viraram para Eduardo. Ele arregalou os olhos por um segundo, mas tentou disfarçar. Caio soltou outro trecho. Se esse bebê for mesmo do Caio, eu vou usar isso. Vou usar contra ele, contra a mulher dele, contra todo mundo. Então é bom você sumir enquanto pode. Silêncio. Caio pausou o áudio, olhou para o cunhado e falou calmo, mais firme. Reconhece? Essa voz, Eduardo. Eduardo abriu a boca, mas não saiu nada. Piscou rápido, engoliu seco. Isso é montagem. Caio puxou outro papel da pasta. Um relatório da perícia. Isso aqui é um laudo técnico, assinado por 2 especialistas, comprovando que os áudios são reais, gravados pela Aline, num HD que estava guardado no escritório dela. Tá tudo aqui. Mostrou também os e-mails. Impressos. Conversas entre Eduardo e a empresa de segurança. Contrato com nome falso, mas com o número da conta dele. Uma das diretoras pegou os papéis e começou a ler na hora. Você usou o nome da empresa para ameaçar uma mulher doente, disse Caio se levantando. Tentou silenciar ela, e depois, quando viu que ela tinha deixado o filho comigo, decidiu me derrubar. Forjou movimentações em meu nome, espalhou boatos, manipulou dados, e por fim, mandou gente atrás da irmã dela. Ameaçou a Vanessa. Tudo porque você não aguentava ver outra pessoa em posição melhor que a sua. Eduardo levantou de repente. Isso é mentira. Você tá armando tudo isso. Você é um mentiroso. Gritou batendo com a mão na mesa. Senta, disse um dos diretores com voz firme. Deixa ele terminar.
Caio se virou para o grupo. Eu posso provar tudo. Os documentos estão salvos. Os áudios já foram encaminhados para o advogado. Se vocês quiserem, a gente resolve isso aqui. Se não, a gente resolve na polícia. Eduardo tentou rebater de novo, mas já era tarde. Um dos conselheiros mais antigos, que até então não tinha dito nada, falou: a empresa não vai se sujar por causa de briga de ego. Se as provas forem mesmo verdadeiras, a gente não só recusa a saída do Caio, como também recomenda a investigação imediata contra o senhor Eduardo. Outro diretor completou: chega de jogo sujo. Isso aqui é empresa, não novela de vingança, Eduardo. Ficou vermelho, sem saber para onde olhar. Pegou os próprios papéis com raiva, jogou tudo dentro da pasta e saiu da sala batendo a porta. O barulho ecoou por segundos. Ninguém disse nada. Caio se sentou de novo, dessa vez mais leve. O presidente do conselho olhou para ele e disse: vai precisar lidar com a mídia. Isso aqui vai vazar. Eu lido, respondeu Caio. Já tive que aprender a lidar com coisa muito mais difícil. Quando a reunião acabou, Caio saiu do prédio com o sol batendo no rosto. Pela primeira vez em semanas, respirou fundo como quem tira um peso gigante das costas. O telefone tocou. Era Vanessa. Deu certo? Deu. Ele caiu. Graças a Deus. Caio entrou no carro, ligou o motor e, antes de sair, olhou para a foto do filho que tinha deixado como papel de parede do celular. Lucas sorria na imagem, com a boca toda babada e os olhos fechados. Ele sorriu junto, porque agora o pior já tinha passado. E o resto, ele estava pronto para encarar. Renata ficou sabendo da reunião do conselho antes mesmo de Caio sair da empresa. Um dos diretores, com quem ela ainda mantinha contato, mandou mensagem. Caio apresentou provas. Eduardo perdeu o controle. Tá feio. Ela leu e releu aquilo sentada no sofá da casa da mãe, onde estava há uns dias, tentando se reorganizar emocionalmente. Não respondeu na hora. Deixou o celular de lado e ficou encarando a parede por um tempo, como se tentando entender o que, de verdade, sentia. Durante semanas ela teve certeza de que estava com a razão, que Caio era o traidor, o mentiroso, o egoísta. Que Eduardo, seu irmão, estava fazendo o certo, protegendo a empresa, cuidando dela, tentando colocar ordem no meio do caos. Mas agora tudo parecia ter virado. Tudo. Aquele silêncio da casa, sem o barulho de rotina, sem o som de passos do marido entrando pela porta, ou o tilintar do copo dele no bar da sala, fazia ecoar as dúvidas dentro dela. Sentia vergonha de ter acreditado tanto, de não ter questionado nada, de ter virado as costas sem nem tentar entender. Foi até o quarto, abriu o guarda-roupa e pegou a caixa de fotos antigas. Entre elas, uma que ela sempre guardou como se fosse lembrança boa. Uma viagem com Caio em Paraty, anos atrás, quando ainda riam por qualquer bobagem e faziam planos para uma família que nunca veio, ou que ela achava que nunca viria. Porque agora existia Lucas. E mesmo que tivesse vindo de outro jeito, de outra mulher, ele existia. E Renata, no fundo, sabia que o problema não era o bebê. Era o jeito como ela tinha lidado com tudo. Ligou pro irmão. Chamou 3 vezes até ele atender. O que você quer? Ele falou seco. Só quero saber a verdade. Você fez tudo. Isso? Foi você que tentou derrubar o Caio? Do outro lado, silêncio. Depois veio a resposta, cheia de raiva. Você tá do lado dele agora? Eu não tô do lado de ninguém. Tô tentando entender por que você faria isso. Por que mentiria pra mim desse jeito? Ele te enganou primeiro, Renata. Ou você esqueceu disso? Ela fechou os olhos, tentando manter a calma. Mas ele não tentou me usar. Não me fez cúmplice de uma armação. Não ameaçou mulher nenhuma. Eduardo riu com desprezo. Você não sabe nem metade do que acontece lá dentro. Fica aí no mundo perfeito achando que todo mundo joga limpo. Cresce, Renata. Ela desligou sem responder. O celular caiu no colo e ficou ali. As mãos dela tremiam um pouco. Era a raiva chegando misturada com frustração. Nunca tinha se sentido tão burra, tão manipulada, tão usada.
Passou o resto da tarde pensando em tudo. No casamento, nas brigas, nos silêncios, nas coisas que ela ignorou por tanto tempo para manter a aparência de casal forte. E agora via que talvez tivesse escolhido o caminho mais fácil: culpar só o outro. No começo da noite, pegou o carro e foi até o prédio onde Caio morava. Não sabia o que ia dizer, nem se ele ia querer vê-la, mas sentia que precisava ir. Nem que fosse para pedir desculpa. O porteiro já a conhecia e deixou subir sem avisar. Quando a porta se abriu, foi a babá que atendeu. "Boa noite, dona Renata. O Caio tá no quarto com o Lucas. Quer que eu chame?" Ela hesitou por um segundo. "Não, deixa. Eu espero." Entrou devagar. A sala estava diferente. Mais viva, mais humana. Nada de copos de uísque espalhados, nem pastas de trabalho. No lugar, fraldas, brinquedos, mamadeiras. E um paninho azul esquecido no braço do sofá. Um cenário que ela nunca imaginou ver ali, mas que de algum jeito fazia sentido agora. Caio apareceu com Lucas no colo, com um menino meio sonolento, encostado no ombro dele. Quando viu Renata, parou na hora. Não falou nada. Só ficou esperando ela dizer alguma coisa. "Eu fiquei sabendo da reunião", ela começou. "Imagino que sim." Ela olhou para o bebê, depois para os olhos do ex-marido. "Eu vim aqui porque eu precisava te ver. Ver vocês. Ver se tudo que eu tô sentindo é real ou se é só confusão da cabeça." Caio não respondeu. Só balançou levemente o bebê no colo. "Eu errei com você, Caio. Eu devia ter te ouvido. Mas eu tava com tanta raiva. Raiva da traição, da vergonha, da Aline, de mim mesma, que foi mais fácil me apoiar no Eduardo." "Eu entendo", disse ele sem tom de mágoa. "Eu também errei." Ela respirou fundo. "Você ama ele?" Caio olhou para o filho que agora dormia tranquilo e depois respondeu. "Mais do que eu achei que seria capaz." Renata assentiu com um meio sorriso triste. Depois, apontou para o bebê, meio sem jeito. "Posso pegar?" Ele hesitou um segundo. Depois entregou Lucas com cuidado. Ela o recebeu no colo como quem pega algo sagrado. Olhou para aquele rostinho pequeno, bochechas cheias, as mãozinhas fechadas. "Ele parece com você, e por incrível que pareça, tem o gênio da mãe." Renata sorriu. Ficou em silêncio por um tempo. Depois devolveu o bebê com carinho. "Eu não sei o que vai ser da gente, Caio. Talvez nunca volte a ser como era. Mas eu queria que você soubesse que eu tô torcendo por vocês. De verdade." Ele olhou para ela. "Sério. Obrigado." Ela pegou a bolsa, se ajeitou e antes de sair, virou de novo. "Cuidado com o Eduardo. Ele pode ter caído hoje, mas ainda vai tentar sair por cima." "Eu tô preparado." Renata saiu, e dessa vez saiu em paz. A semana depois da queda de Eduardo foi um pouco mais calma, mas por dentro, Caio ainda sentia como se estivesse pisando em um chão instável. Tudo estava no lugar. O nome limpo, o cargo mantido, Lucas bem, Vanessa em segurança. Mas mesmo assim, alguma coisa dentro dele parecia fora de ordem, como se ainda tivesse algo esperando para estourar. Naquela sexta-feira, Vanessa apareceu no apartamento com uma expressão esquisita. Não era medo, nem alívio. Era mais peso. Caio abriu a porta e, na hora, sentiu que vinha coisa. "Tá tudo bem com você?" Ele perguntou, mais ou menos. "Preciso te mostrar uma coisa." Ela entrou, foi direto até a mesa da sala e tirou da bolsa um envelope branco. Colocou ali na frente dele sem dizer nada. "O que é isso?" "Um último bilhete da Aline. Eu achei ontem, dentro de um livro de receitas da minha mãe. Ela provavelmente escreveu antes de te entregar a carta principal. Só que nunca me falou nada disso aqui. Talvez tenha esquecido, ou talvez tenha deixado escondido de propósito." Caio pegou o envelope, abriu com calma. A caligrafia da Aline era a mesma, um pouco mais tremida, provavelmente já no fim. As palavras eram curtas
secas, como quem teve pouco tempo. Caio. Eu não sei com certeza. A verdade é que pode não ser seu filho, mas escolhi você porque, mesmo com todos os seus defeitos, eu enxerguei algo bom. E ele merece isso. Me perdoa. Caio ficou parado. A carta aberta na mão, os olhos fixos naquela frase. A cabeça parecia ter desligado por uns segundos. Pode não ser meu filho? Ele disse como se estivesse lendo em voz alta para si mesmo, tentando acreditar. Vanessa se sentou no sofá, de frente para ele. A Aline teve um relacionamento curto com outro cara antes de você. Durou pouco, mas ela nunca contou para ninguém com certeza quem era o pai. E quando descobriu a doença, ela só falou de você. Disse que era você quem podia dar alguma chance pro bebê, que era o único que tinha estrutura, que era você que ela confiava. E é isso. Caio andou até o berço onde Lucas dormia, deitado de lado, com um paninho de estimação no rosto. Olhou o bebê por um tempo, depois voltou e sentou. Mas o DNA, o teste que vocês fizeram foi um particular, rápido. Pode ter tido erro. Ela mesma escreveu que não sabia com certeza. Eu achei que você precisava saber disso, mesmo que tarde. Ele passou a mão no rosto, como se tentasse acordar. Sentiu um vazio estranho no peito. Era como se tivessem puxado o chão de novo, só que agora de dentro. Então, eu posso não ser o pai. Biologicamente, talvez não. Caio ficou quieto. O silêncio durou mais que o normal. Até que ele perguntou: e o que isso muda? Vanessa deu de ombros. Eu não sei. Pra mim não muda nada. Pra você, só você pode responder. Ele respirou fundo. Se levantou devagar e foi de novo até o berço. Pegou Lucas no colo com cuidado, sem acordar o bebê. Ficou ali, olhando pra carinha dele. O menino mexeu os lábios, fez um barulhinho de quem estava sonhando. Caio falou baixo, mais pra si mesmo do que pra Vanessa. Eu troquei as fraldas dele às 3 da manhã. Dei banho, dei colo, fiquei com ele no hospital quando teve febre. Vi ele dar risada pela primeira vez. Tava com ele na pracinha quando segurou minha mão sem que eu pedisse. Ensinei ele a virar sozinho na cama. A primeira vez que ele dormiu, uma noite inteira, fui eu que tava ali. Então, que diferença faz de quem é o sangue? Vanessa olhou com os olhos marejados. Nenhuma. Pra mim, você já é o pai dele faz tempo. Caio balançou levemente o bebê nos braços. Olhou de novo pra carta. Aquela confissão da Aline não doía como traição, doía como despedida. Doía como verdade crua. Mas no fundo, confirmava o que ele já sabia. Ele não era só pai no papel. Era pai na prática, na entrega, na escolha. A Aline podia ter contado antes, disse ele com a voz baixa. Mas, talvez, se contasse, eu não teria aceitado. E teria perdido tudo isso. Ela sabia. Vanessa disse com certeza. Ela apostou em você. E acertou. Caio sorriu com os olhos cheios d'água, sentou no sofá com o bebê no colo, abraçou Lucas com força e sentiu o coração apertar e se abrir ao mesmo tempo. Naquele momento, entendeu que o amor que ele tinha por aquele menino não vinha do DNA. Vinha do dia a dia, do medo, do cuidado, da conexão. Vinha da escolha, e ele já tinha escolhido. Nos dias que seguiram aquela conversa com Vanessa, Caio se trancou dentro dele mesmo. Fez tudo o que precisava com Lucas. Cuidou, deu comida, levou no pediatra, colocou para dormir, mas por dentro estava remoendo tudo. A carta da Aline não saía da cabeça. A dúvida ficava rodando como um disco riscado. E se não for meu filho? Mas junto com a dúvida vinha outra coisa. Algo mais forte. Algo que não tinha mais volta. Ele passou a noite de terça-feira em claro. Ficou sentado no chão do quarto, encostado na parede, com Lucas dormindo no berço. A luz de um abajur acesa, no canto deixava tudo meio amarelo, meio quieto. Lá pelas 2 da manhã,
O bebê começou a resmungar. Não chegou a chorar. Só virou de lado e fez um som como se estivesse chamando por ele. Caio se levantou devagar, colocou a mão no peito do menino e ficou ali por alguns minutos, só sentindo a respiração pequena e tranquila dele. Na manhã seguinte, pegou o carro e foi até o cartório. Chegando lá, respirou fundo antes de entrar. Levava embaixo do braço uma pasta com todos os documentos de Lucas e a carta que a Aline tinha deixado. Já tinha marcado a visita com o oficial responsável por registros. Sentou na salinha de espera com o coração acelerado, a perna batendo, no chão sem parar. Quando foi chamado, explicou o que queria fazer. Quero reconhecer oficialmente o Lucas como meu filho, mesmo sabendo que existe a chance de eu não ser o pai biológico. Quero registrar, quero assumir legalmente. Ele é meu filho, e ponto. O funcionário ficou alguns segundos em silêncio, depois começou a explicar os procedimentos. Perguntou se ele tinha certeza. Caio não pensou nem 2 segundos. Tenho. A única certeza que eu tenho hoje. Assinou tudo. Cada linha, cada espaço. Preencheu como se estivesse assinando um contrato com a própria vida. Saiu do cartório com os papéis em mãos e com um peso a menos nas costas. Ligou para Vanessa no caminho de volta. Tá resolvido. Como assim? Registrei o Lucas como meu filho. Oficialmente. De agora em diante, não tem mais dúvida nenhuma. Ele é meu, pro mundo inteiro ver. Do outro lado da linha, o silêncio veio primeiro. Depois, a voz dela embargada. A Aline ia ficar tão aliviada. E você? Eu tô. Chegando em casa, encontrou a babá brincando com Lucas na sala. O menino dava gritinhos, batia as mãos no chão e sorria de orelha a orelha. Caio se abaixou, pegou ele no colo e levantou no ar. Tá vendo, moleque? Agora tá no papel. Oficial. Você é meu filho. Mesmo que o sangue diga outra coisa, o resto todo diz que é. E pra mim, isso basta. O bebê respondeu com uma gargalhada espontânea, inocente, daquele tipo que faz a gente esquecer do mundo. Naquela noite, Caio preparou o jantar com as próprias mãos. Nada demais, só arroz, feijão e frango grelhado, mas foi ele que fez. Lucas já estava começando a comer papinha, então ele amassou banana com um pouco de aveia e deu na colher. O menino fez careta, cuspiu metade, mas depois comeu rindo, como se fosse brincadeira. E era. Sentados no tapete da sala, Caio ficou mostrando um livro com figuras de animais para o filho. Apontava o cachorro, fazia som. Apontava o gato, fazia miado. Lucas batia palma, ria. De vez em quando tentava repetir, mesmo sem conseguir. E era nesse som torto e cheio de baba que Caio descobria um tipo de alegria que nunca tinha sentido em reunião nenhuma da vida. A TV estava ligada no fundo, passando um jornal qualquer, quando veio a notícia da investigação contra Eduardo. A imagem dele saindo do prédio da empresa, cercado de perguntas, apareceu na tela. Caio olhou, mas não sentiu nem um pingo de satisfação. Só alívio. Como quem fecha uma porta velha que fazia barulho há anos. No dia seguinte, levou Lucas até um parque. Sentou num banco, viu o filho brincar num tapete de grama com outras crianças. Uma mulher se sentou ao lado dele. Devia ter uns 30 e poucos anos, com um bebê no colo também. Puxou conversa. Ele é seu? Caio olhou para o menino e sorriu. É, meu filho. Tem seus olhos. Ele agradeceu com um aceno. Mas por dentro, aquilo soou diferente. Como se finalmente tivesse encaixado algo que faltava. Antes de ir embora, tirou uma foto dos dois. Ele e Lucas, juntos, suados, sorrindo. Mandou a imagem para Vanessa com uma mensagem simples. Tô exatamente onde eu devia estar. Vanessa respondeu só com um coração. Naquela noite, deitado com Lucas adormecido no peito, Caio pensou em tudo que tinha vivido nos últimos meses. Pensou na Aline, no início de tudo, nas escolhas erradas, nos erros, na dor. Pensou na empresa, em Renata, no escândalo, no medo. Pensou em si mesmo, naquela versão antiga que vivia para trabalho, para dinheiro,
para a aparência. E ali, com um bebê dormindo em cima dele e um futuro inteiro nas mãos, fez a escolha mais simples e mais difícil da vida dele. Ser pai. Por amor. Por decisão. E nunca mais por acaso. Era domingo de manhã. Céu limpo. Temperatura amena. Silêncio bom no ar. Caio acordou com Lucas batendo com a mãozinha no rosto dele, como se estivesse dizendo: "Acorda, pai. O dia já começou." Ele abriu os olhos e viu aquele sorriso escancarado, o dente de leite nascendo embaixo, o cabelo todo espetado. Era impossível não sorrir de volta. "Tá com fome, né?" perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Levantou devagar, colocou o bebê no carrinho e foi até a cozinha. Preparou a mamadeira com a fórmula certa, na temperatura certa. Era algo que, semanas atrás, parecia impossível. Agora fazia de olhos fechados. Enquanto Lucas tomava a mamadeira no colo dele, Caio ligou o rádio, deixou uma música baixa rolando. Era domingo, mas não tinha cara de fim de semana comum. Tinha cara de vida nova. De recomeço mesmo. Depois do café, os dois saíram. Foram até a feira perto do prédio, coisa que ele nunca tinha feito antes. Segurou Lucas no colo enquanto olhava as barracas, comprou frutas, sorriu para um senhor que vendia pastel e ainda ganhou um parabéns pelo filho de uma moça que nem conhecia. Aquilo tudo era estranho, mas bom. No fim da tarde, passaram na casa da Vanessa. Ela estava no portão com a filha no colo, esperando os dois. "Olha quem veio visitar", disse ela, sorrindo. Lucas soltou um gritinho quando viu a prima, e os dois foram colocados no chão para brincar. Caio e Vanessa sentaram num banco de madeira na frente da casa. Falaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo. "Você se acostumou rápido", disse ela, olhando para o jeito como ele ajeitava o boné do filho e o protegia do sol. "Acho que eu só... tava dormindo, e o Lucas me acordou." A Aline ia estar orgulhosa, ele não respondeu. Só ficou olhando o filho por um tempo. "Você acha que um dia ele vai querer saber tudo?" "Com certeza. Um dia ele vai perguntar. Vai querer entender. Mas quando esse dia chegar, você vai saber o que dizer. Porque você viveu tudo. Ele vai sentir isso. Vai entender." Caio olhou para ela e assentiu. Ficaram em silêncio por alguns minutos, só ouvindo as crianças rindo e brigando por um brinquedo colorido. Na segunda-feira, ele voltou para a empresa. Mas voltou diferente. Entrou sem pressa, sem aquele peso no peito, sem a pose de chefe inalcançável. Deu bom dia para cada pessoa que cruzava no caminho, conversou com a recepcionista, elogiou um estagiário. No elevador, ouviu alguém cochichar. Ele tá mais leve. E tava mesmo. Chegando na sala dele, sentou na cadeira e olhou pro porta-retrato novo que tinha colocado na mesa. Era uma foto dele com Lucas na pracinha, os dois rindo, sujos de terra. Era a melhor lembrança que podia ter ali, melhor do que qualquer certificado ou premiação que já recebeu na vida. Renata passou lá no fim do expediente, bateu na porta, entrou sem formalidade. "Vim devolver umas chaves que ainda estavam comigo. Pode entrar", disse ele com naturalidade. Ela colocou as chaves na mesa e ficou ali, em pé, meio sem saber o que dizer. Caio se levantou. "Como você tá?" "Melhor." Seguindo. "Acho que era isso que a gente precisava, né? Cada um seguir." Acho que sim." Ela sorriu, e dessa vez não tinha peso naquele sorriso, tinha paz. Antes de sair, falou: "Cuida bem dele, sempre." Ela foi embora, e ele ficou sozinho no escritório, com a cidade se acendendo lá fora. Fechou o notebook, pegou as coisas e foi embora. Agora, ele fazia questão de sair no horário. Chegando, em casa, Lucas estava no colo da babá, assistindo desenho. Quando viu o pai, abriu os braços e começou a se mexer todo, animado. Caio pegou o filho no colo e sentiu o coração apertar, como se lembrasse de tudo o que passaram até chegar ali. Sentou no tapete da sala, tirou o sapato, colocou o bebê no colo e ficou ali, só existindo naquele momento. Depois do banho,
Da janta e da mamadeira, Lucas dormiu rápido. E Caio ficou olhando ele por uns minutos. Apagou a luz do quarto, mas deixou a porta entreaberta. No corredor, encostado na parede, ficou em silêncio, deixando tudo o que viveu passar pela cabeça como um filme. Do início, da mulher batendo na porta com um bebê no colo, até agora. Tanta coisa aconteceu, e mesmo assim, ele sentia que era só o começo. Voltou para a sala, sentou no sofá com uma xícara de chá na mão e um cobertor nos pés. Não era mais o homem que precisava de um copo de uísque para relaxar, nem o executivo, que tentava controlar o mundo todo. Agora ele era pai. Só isso. E isso já era tudo. E naquele silêncio gostoso da noite, com o som distante da cidade e a respiração leve do filho vindo do quarto, Caio entendeu uma coisa simples. Ele tinha perdido muita coisa, mas no fim, tinha ganhado o que realmente importava.